Bom dia, igreja, bom dia, irmãos. Muito bem-vindos aqui na casa do Senhor, na nossa casa de oração. É muito bom, né, estarmos aqui mais uma manhã reunidos. Sabemos que muitos vieram convidados por alguém, mas a gente tem certeza no coração de que foi o Senhor, foi o Espírito Santo que tocou e nos trouxe até aqui, né? E o versículo que sempre vem à minha mente, que até é repetitivo, né? Que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é com alegria no coração que nós temos que estar aqui, né? Porque sabemos que aqui nós vamos conhecer a palavra do Senhor, ouvir o que Ele tem, conhecer as promessas que Ele tem para cada um de nós e aprendermos a seguir os caminhos dEle, né? Então vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e agradecer. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu amor incondicional, pelo teu Filho dado a nós, Senhor, pelo sangue do teu Filho derramado por nós, Pai, pelo teu amor sem medidas, Deus. Obrigada, meu Pai. Obrigada porque a cada dia a sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. A cada dia temos a tua graça derramada sobre nós, graça imerecida, Senhor. Obrigada, porque o Senhor tem se inclinado para ouvir as nossas orações, o Senhor tem atendido aos nossos pedidos, Deus. Muito obrigada, Senhor. Este culto aqui é para Ti, é por Ti, estamos aqui para Te entronizar, Senhor. O Senhor é entronizado neste lugar, é entronizado em nossos corações. Seja bem-vindo aqui, papai. Este culto é para declararmos que Te adoramos, que Te respeitamos, que nos curvamos à Tua vontade, Senhor. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, meu Pai. Te pedimos perdão, Senhor, por nossa dureza, porque não Te escutamos, porque seguimos os nossos caminhos e não os Teus. Perdoa, Senhor, quando vamos pela nossa vontade e não pela Tua, Senhor, porque a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Nos ensina, Senhor, nos conduza pelos Teus caminhos, papai. Nos perdoa as nossas falhas e revela aquilo que fazemos que ainda Te desagrada, Senhor. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar, flua aqui livremente, flua em nossos corações, nos transforma. Queremos aprender a ouvir a Tua voz, a escutar aquilo que o Senhor tem falado conosco, Senhor, que caiam todas as escamas visuais, auditivas. Queremos andar contigo, Espírito Santo, Te ouvir, Te ver, Te perpetuar em nossas vidas, Senhor. O Senhor é o que está conosco aqui diariamente. E hoje, Senhor, declaramos que queremos fazer tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer fazer hoje, queremos fazer também, Pai. Queremos que os louvores subam até Ti, Senhor. Recebe os nossos louvores como orações, Senhor, como aromas agradáveis que possam chegar até Ti. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel.
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca
ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Louvado seja, Senhor, Teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a Ti, Senhor, pelo que Tu és. Eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de Sua graça a mim, e do Seu amor que restaura em mim o meu amor por Ti, Jesus. Engrandecerei e exaltarei o Seu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a Ti, Senhor. Engrandecerei e exaltarei o Seu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a Ti, Senhor. Recebe a minha adoração, que é fruto de Sua graça a mim, e do Seu amor que restaura em mim do meu amor por Ti, Jesus. Engrandecerei
Amém, igreja? Paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer estar na casa do Senhor. Amém? Antes de passar alguns recadinhos, só quero trazer um versículo apenas. Não vou tomar a vez aqui do pregador, que o Senhor me incomodou. Está lá em 2 Crônicas 7,15, né? Geralmente o pessoal fala do 7,14, mas o 7,15 é importante. Diz assim, na minha versão: olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Então, depois que Salomão fez o templo, Deus deu uma visão para ele, falou claramente para ele algumas coisas, e falou que ele ouviria a oração feita naquele lugar. Eu creio que o Senhor vai ouvir a oração feita neste lugar também. Essa promessa não foi só para Salomão naquela época, se aplica nos dias de hoje para as nossas vidas também, tá bom? Então, se você chegou aqui com o coração um pouquinho apertado, angustiado, você chegou no lugar certo, você chegou na presença de Deus, na casa do Pai, e Ele vai ouvir a sua oração, a minha oração, a nossa oração, amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus, amém? Antes de nós orarmos pelos dízimos e ofertas, alguns recados também da igreja. Todos os dias nós temos uma programação online no YouTube, às 20 e 30 horas, então te convido a participar. Não conseguiu naquele dia ao vivo, está gravado, dá para você assistir depois, fique em paz com relação a isso, tá bom? E nós temos também vivido um período de 50 dias de evangelismo aqui na igreja. Então começou lá na festa da Páscoa e vai até o dia 23 de maio, que é a próxima festa, que é a festa chamada Pentecoste. Então são 50 dias aí que nós estamos evangelizando, orando, jejuando, para que mais pessoas conheçam também e tenham experiência com Jesus, né? Eu costumo dizer que a experiência é que vai fazer diferença, né? Eu posso te convidar a comer uma excelente feijoada, eu gosto bastante de feijoada, posso falar todos os atributos dessa feijoada, mas só vai fazer sentido de fato para você, né? Você pode até imaginar, quando você experimentar e degustar daquilo, né? Daquilo que é convidado, daquilo que é te apresentado. Da mesma maneira nós temos orado para que as pessoas tenham as experiências delas com o Senhor. Isso vai fazer diferença, vai atrair essas vidas, tá bom? Então nesse período esteja também convidando outras vidas para experimentar desse banquete que o Senhor nos apresenta, né? Se nós estamos aqui um dia, porque alguém nos convidou e Deus teve misericórdia das nossas vidas, e nós cremos que Ele vai alcançar outras também. Alguém tem algum parente, algum familiar que gostaria que estivesse aqui? Levanta a mão aí, só para eu saber se a gente pode continuar orando, amém? Então, nós temos motivos de oração, amém? Então, nesse período, esteja orando por isso, traga, convide, nós cremos que o Senhor vai fazer maravilhas e prodígios no nosso meio, tá bom? E aí a gente sabe que lá no dia 23 de maio vai ter a festa do Pentecoste, vai ter o batismo nas águas, e o Senhor então vai se mover. A obra é dele, a gente vai descansar sabendo e crendo que Ele pode todas as coisas, amém? Então, nosso papel é semear e orar, interceder, e o Senhor vai dar o crescimento, amém? Chegou o momento de dízimos e ofertas. Eu gosto bastante de orar por esse momento aqui, porque eu era o primeiro a tacar pedra, o primeiro a criticar antes de me converter, antes do Senhor me alcançar, eu era o primeiro a criticar. Então hoje eu oro, né, com o coração grato a Deus por ter esse momento de dízimos e ofertas. E aí eu te convido, caso você vá trazer o dízimo e oferta com entendimento, é importante que você tenha entendimento e tenha também alegria no seu coração, deposite aqui. Nós cremos que o Senhor é capaz de abençoar, multiplicar e fazer infinitamente vezes mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, que o Senhor possa nos ensinar a cuidar das nossas finanças, né? Eu sempre oro nesse sentido. O Senhor me ensina a ser um bom mordomo. Por quê, Tiaguinho? Porque Ele que nos confia aqueles recursos que nós temos. Então que a gente possa ser bons mordomos e semeie no lugar certo, amém? Você pode orar comigo? Se sim, fecha teus olhos, abaixa a sua cabeça para que nós oremos. Obrigado, Jesus, por esse tempo, Senhor, que nós podemos aqui apresentar nossos pedidos, podemos aqui apresentar nosso coração diante de Ti, Senhor.
Obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. Se nós estamos aqui, foi porque o Senhor nos atraiu, Senhor. O Senhor nos chamou. Foi teu ousado amor e infinito amor que nos convidou a estar aqui, Senhor. Obrigado por todas essas coisas, Senhor. Nós cremos que até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos sustentado, Jesus. Mas nós te pedimos mais, Senhor. Alcança, Senhor, as vidas que estão no nosso coração, as vidas que nós temos intercedido, orado, Senhor, desejado para que elas estejam aqui, Senhor. Ô Senhor, não por nós, mas porque nós cremos, Papai, que existe um plano de salvação para cada uma delas, Deus. Em nome de Jesus, obrigado também, Senhor, pelo local que nós podemos dizimar e ofertar, entregar, Senhor, uma parte do muito que o Senhor tem nos confiado, Senhor. Nós queremos trazer, não de qualquer maneira, mas queremos trazer com alegria, Senhor, sabendo e crendo que foi o Senhor que nos deu essa colheita, sabendo e crendo que foi o Senhor que nos confiou esses recursos, Senhor. Ainda sobre isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor abra janelas dos céus, que o Senhor abençoe aqueles que não tem algum emprego, Senhor, não tem recurso, Senhor, abençoa, Senhor. Nós desejamos e oramos e profetizamos, Senhor, portas de empregos abertas, promoções, contratos liberados, Senhor, causa na justiça. Nós não sabemos de onde virá a provisão, mas nós cremos que a provisão está no Senhor. Nós cremos e profetizamos, Senhor, que a provisão virá do Senhor, Papai. Obrigado por todas essas coisas, obrigado pelos recursos aqui depositados, que o Senhor multiplique e mais tendas, mais casas de oração sejam abertas para a propagação do teu evangelho, Senhor. Esta obra é tua, Senhor. Então dê sabedoria àqueles que administram também, Senhor. Nos faça descansar na área das finanças, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Vou fazer uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fui meio interesseiro em vir aqui hoje, porque normalmente eu viria um pouco depois. Mas assim, como me foi dada a incumbência de organizar os dias que cada irmão ministra a palavra, assim, eu queria bastante pegar esse tema, mas assim, confesso que no primeiro momento eu falei, não vou fazer isso simplesmente porque eu gosto do tema, né? Mas aí, assim, o senhor foi muito carinhoso e eu recebi um pedido para ministrar lá em Ibiúna. Eu falei, para a gente estar alinhado, então, vamos então compartilhar, né, em cima desse assunto, até para os irmãos saberem, esse tempo que é particularmente interessante. A gente sabe que existe um chamado para a igreja, né, de evangelizar, de buscar mais e mais almas, de fazer essa boa notícia ser conhecida em todo o mundo. Mas a gente está num propósito bem específico, assim, que realmente quer viver tempos de colheita, né? Aliás, vale lembrar que eu dei uma saidinha, talvez o Tiaguinho tenha comentado, mas a gente comenta de novo, se for o caso. No feriado é o dia do jejum, no dia 21 agora é o dia do jejum da Vila Iná, né? E esse propósito que a gente tem aí compartilhado com os demais irmãos das diferentes congregações que estão no nosso meio, vai nesse sentido, né, de orar, de realmente interceder para que o Senhor acrescente e mais vidas no nosso meio. E por conta disso a gente está trabalhando temas mais específicos, tá? Então, assim, a gente vai deixar surpresa à medida que vem as semanas, mas a gente vai perceber que a gente está caminhando ali por temas que apontam para o que foi a obra do Senhor Jesus na cruz, a ressurreição, que a gente comemorou ali na Páscoa, e vai até o dia de Pentecostes, que marca ali o momento em que a igreja foi cheia do Espírito Santo. E a gente vai ter uma festa muito bacana no dia 23 de maio, lá na igreja da Granja Viana, que vai ser talvez a celebração mais linda que... assim que as celebrações são sempre lindas, né? Mas é o momento de ter o batismo nas águas. E a gente sabe que esses são momentos que a festa no céu é compartilhada com a gente. Então já fica aqui o convite para os irmãos, né? Lembrando que dia 23 de maio a gente vai ter esse batismo nas águas. Antes de entrar no tema, até me veio no coração de compartilhar um texto que eu confesso que não estava exatamente previsto, mas eu queria falar com os irmãos. Está lá em 1 Coríntios 15, que Paulo ele diz o seguinte para o povo de Corinto. Ali estava vendo, acho que tinha gente que levantou, teve gente que começou a levantar dúvidas acerca da ressurreição, e eu queria compartilhar sobre isso porque esse é um tema central da nossa fé, né? Então eu acho que é legal ver como Paulo fala sobre isso, até de uma maneira meio dura, né? Mas 1 Coríntios 15, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. A gente pode pular aqui para o versículo 12, Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos
que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, ou os mais infelizes dos homens, dependendo da tradução. Mas assim, o que ele estava dando uma dura no pessoal, mas assim, eu creio que é porque ele viu um tema muito assim central, sabe? É básico daquilo que a gente crê, sendo colocado em xeque, porque se as pessoas não acreditam na ressurreição, entendeu? Como é que vai acreditar na base da nossa fé, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Então, assim, de novo, isso é um tema central da nossa fé. Claro que a cruz também ela é importante, a gente vê nela o preço dos nossos pecados, né? Mas eu vi um pregador falando que ele entende que o preço está lá na cruz, mas a ressurreição é um recibo que a gente tem para mostrar, né, para o diabo que essa morte ela foi vencida. E é essa a grande notícia que eu creio que nós somos chamados a espalhar por todo mundo. Lembrando que evangelho significa boa notícia. E aí a gente vai falar justamente da história de homens que testemunharam desta ressurreição. Aí eu queria convidar os irmãos para ir para o tema mais específico de hoje, que está lá em Lucas, último capítulo de Lucas, Lucas 24. Aliás, começou com as mulheres, tá? Lembra? O Senhor ele se revelou primeiro para as mulheres. O Lucas capítulo 24 fala justamente da ressurreição. A gente não vai ler os primeiros versículos, mas só para lembrar o contexto daqui, né? Enfim, o Senhor tinha sido sepultado, e aí, né, algumas irmãs que, inclusive, acompanharam o Senhor até a cruz, né? Lembra? Todo mundo sumiu, né? Mas algumas estavam ali até o momento da morte do Senhor. E elas foram no domingo bem cedo para preparar o corpo do Senhor, né? Por que isso muito provavelmente aconteceu? Porque vamos lembrar que o Senhor, a gente fala de sexta-feira ou quinta para sexta, que seja, acho que não é isso que vai fazer a diferença, mas enfim, ele foi parar na cruz nesse tempo, e na sequência já começa o sábado, né? Que então é um dia que devia ser guardado, né? A gente sabe que assim o Senhor elevou o entendimento dessas coisas e a gente não faz a mesma prática religiosa exatamente, até porque todos os dias são do Senhor e a gente entende hoje isso melhor. Mas assim é natural que aquele povo ainda guardasse realmente esses costumes. Então no sábado eles não iam fazer esse trabalho ali na tumba do Senhor. Então no domingo, primeira hora que tiveram a oportunidade, foram para lá. E aí o resto da história a gente conhece, né? A pedra tinha sido removida e a tumba estava vazia. Esse é o contexto. Aí o anjo revela que eles estavam procurando aquele que não estava lá, porque ele vivia. E aí não está aqui exatamente em Lucas, né, mas fala lá em João, se não me engano, que inclusive Maria Madalena ela é abordada pelo próprio Senhor, né? E aí o Senhor também se revela a outras pessoas e depois aos discípulos. Mas esse é o contexto, tinha acabado de acontecer. Assim, as mulheres tinham acabado de ir ali naquele túmulo e ele estava vazio. Então já tinha essa notícia maravilhosa de que o Senhor então estaria vivo. E aí, naquele mesmo dia, a gente vai agora para a história que a gente queria compartilhar hoje, que são dois discípulos andando num caminho que é conhecido como o caminho de Emaús. Então, Lucas 24, a partir do 13. Naquele mesmo dia, dois deles, né, dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha que interessante, né? Aqueles homens também seguidores do Senhor, e muito provavelmente eles tinham ido para Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, né? Que era onde o povo celebrava, né? O templo ficava em Jerusalém, e deviam ser da região de Emaús, então deviam estar voltando de novo. Como não era já o sábado, né? Era o primeiro dia da semana, estariam voltando ali para sua aldeia, que seja, que era Emaús. E aqui fala,
Parece que existe discussão em relação a essa distância, mas deve dar mais ou menos uns 11 quilômetros mesmo. Enfim, era perto de lá, mas não tão perto assim, né? Então, dava para conversar bem, né? Imagino que 11 quilômetros andando num ritmo rápido, acho que dá para fazer em 2 horas e pouco, eles deviam estar mais tranquilos. Não sei, bom, essa época de primavera deve ser meio quente também por lá, né? Não sei se dá para andar muito rápido, mas enfim, dá para pensar que eles ficaram ali umas 3 horas caminhando, né? Então dava para conversar bastante coisa. É interessante observar que, assim, o Senhor, né, ele teve vários discípulos, mas a gente sabe que a Bíblia fala mais daqueles que eram mais próximos, né? Tinham também aquelas mulheres que andaram com o Senhor o tempo todo e foram as primeiras a testemunharem o Senhor. Mas, assim, são quase anônimos esses dois. Um deles, o nome, Cleopas, vai aparecer um pouquinho depois aqui no texto, mas, assim, a gente não sabe muito da história desses homens, né? Mas eu acho legal observar como o Senhor, ele traz um momento especial, né? Para algumas pessoas que não são, famosas na Bíblia. Então, assim, eu acho que isso é legal de a gente perceber, porque deixa claro que, assim, o Senhor Jesus, ele quer a nossa companhia. Assim, ele não está atrás de quem talvez ganhe proeminência em relação aos outros, daqueles que são mais conhecidos dentro da comunidade da igreja, que seja. Ele está para todas as pessoas, para gente comum, que nem nós. Assim, ele não teria problema, né, de estar ali do nosso lado caminhando, como ele esteve assim com esses discípulos, entendeu? Não é por algo que eles tenham feito exatamente, embora eu creia que tenha um incentivo grande aqui sobre o qual a gente vai falar, mas, claro, é tudo fruto daquilo que o Senhor fez e conquistou em nosso favor, e foi da vontade dele se revelar a esses discípulos, né? Embora os olhos deles tenham sido impedidos de reconhecer o Senhor. Pode haver vários motivos, tem gente que até, eu cheguei a ver alguém sugerir que, até porque o Senhor, ele foi desfigurado, né, no momento da cruz, mas também, depois de ter ressuscitado, creio que o corpo dele, a gente não sabe exatamente como o Senhor Deus, né, fez com a aparência dele, mas ele carregava até as cicatrizes, né, daquilo que tinha acontecido na cruz. Mas, enfim, eu creio que foi algo sobrenatural mesmo. Foi da vontade do Senhor não se revelar naquele momento para aqueles homens. E talvez isso aconteça em alguns momentos com a gente. Eu acho que, assim, a gente não discernir que é o Senhor falando com a gente, normalmente, não dá para falar sempre, mas normalmente é mais um problema nosso do que um impedimento sobrenatural, como eu creio que aconteceu aqui. Porque, às vezes, por conta, sei lá, da nossa racionalidade ou, enfim, de a gente não olhar para as coisas numa perspectiva de vida eterna, né? Se a gente tiver muito, assim, uma perspectiva para essa vida passageira, talvez a gente não venha, né? Aliás, talvez não, se tiver perspectiva, se a gente não vai reconhecer aquilo que é do Espírito. Mas como, a partir do momento em que a gente se converte ao Senhor Jesus e o Espírito Santo passa a habitar nas nossas vidas, eu creio que a gente tem toda a condição de discernir quando Deus fala com a gente. Mas ainda assim, Ele é Deus. Então, se Ele quiser, de repente, usar alguém para falar, ou Ele falar diretamente, de alguma maneira, e que a gente não perceba naquele momento, não vou falar que Ele não possa fazer isso, porque Ele é Deus. E foi da vontade dEle que esses discípulos, então, não reconhecessem Ele dessa maneira. Mas agora, que coisa interessante, sobre o que aqueles discípulos conversavam no caminho. Claro que era o assunto, né, ainda mais para quem seguia o Senhor Jesus, que devia estar muito no coração. Mas eles não deixaram de ter o Senhor no coração. Tudo bem, era no sentido de lamentação, mas eles estavam falando sobre o Senhor. E aí eu vi uma frase do Charles Spurgeon, que talvez tenha sido dos principais pregadores, assim, né, do século XIX, não sei se chegou a pegar o começo do século XX, mas enfim, ou 18 e 19, bom, bastante tempo atrás. Mas ele é muito conhecido por sermões assim realmente muito profundos, né? E tem umas colocações dele que são sensacionais. Eu acho que ele dá um entendimento aqui. Fiz uma tradução livre, tá? Mas ele diz o seguinte, algo assim: quando 2 santos estão conversando, é muito provável que Jesus venha para ser o terceiro nessa companhia. E aí ele fala outra coisa muito legal. Ele fala assim: fale sobre ele e logo você falará com ele. Então, assim, se ele é o assunto que está no nosso coração, ele aparece.
Assim. E eu acho que é um exemplo do que aconteceu aqui. Eles estavam realmente ali, né, conversando sobre esse tema que é tão importante, ou o mais importante das nossas vidas. E fala sobre o Senhor Jesus, e aí, de repente, nem perceberam, mas estavam falando diretamente com Ele. E aí, então, o Senhor Jesus aborda eles aqui a partir do versículo 17. A gente vai ler um trecho um pouquinho mais longo agora. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Interessante. Será que o Senhor Jesus não sabia o que eles estavam falando? Claro que sabia. Mas ele perguntou. Eu estava pensando assim, né? Isso fala muito, eu creio, do nosso relacionamento com o próprio Deus. A gente sabe dos atributos dele, sabe que ele conhece todas as coisas. Aí tem gente que pergunta, então, por que a gente precisa orar? Né? Por que a gente pede, então? O Senhor já não conhece as nossas necessidades até antes da gente mesmo entender que precisa de alguma coisa? Claro que sim. De novo, ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo se conhece, né? Mas existe um valor tão grande, eu creio, para Deus no relacionamento. Assim, como Ele gosta dos seus filhos, como Ele gosta de ter a sua família por perto, como Ele gosta de se comunicar, como Ele gosta de ouvir a gente falar. Quem tem filhos sabe que quando eles são pequenos, né, tudo é motivo para a gente estabelecer mais relacionamento. A gente não se abaixa para conversar com uma criança, assim, para diminuir a distância, para estar mais perto, ou pega para perto, para curtir aquele momento. É tão bom, né? A gente ter assim, uma vida que a gente sabe que precisa da gente, né? Claro que a gente quer e Deus também quer que a gente, claro, se desenvolva, que cresça em maturidade, assim, que faça mais coisas, mas assim, de preferência. Aliás, de preferência não. Na verdade, a maneira melhor de fazer isso é que seja sempre ao lado dele. Como se a gente pudesse querer sempre que os filhos estivessem do nosso lado. Porque ele é pai. E como ele gosta de estar perto, realmente, dos seus filhos. Eu fico pensando que até o fato de ele ter se feito homem fala disso. Porque existia uma barreira que não permitia que a gente se comunicasse diretamente com Deus, que foi o pecado original, que criou uma separação entre o homem e Deus. Aí a gente fala, puxa, qual que é o jeito de restabelecer essa comunhão? Não existe homem perfeito que seja o sacrifício necessário para restabelecer essa comunhão. Então, o próprio Deus, o que ele faz? Ele fala, então, só tem um que pode fazer isso, que é Ele próprio, na figura do seu Filho. E Ele veio esse mundo, como eu creio que assim, é como se fosse o Pai realmente abaixando aqui até a terra, né? Falando, eu não tinha como estar perto de você, mas eu vou dar um jeito, porque eu quero muito estar do seu lado. É dessa maneira que o Senhor Jesus e o nosso Pai, enfim, Deus em todas as suas expressões, em todas as suas pessoas, é assim que Ele ama as nossas vidas. Entendeu? Se tiver algum impedimento, Ele vai fazer o que for possível para eliminar esse impedimento. O pecado nos afasta de Deus, Ele mesmo paga pelos nossos pecados. Claro que a gente precisa reconhecer, né, e entender isso que Ele fez em nosso favor. Então, não dá para ter uma vida
assim, condizente com a obra que ele fez em nosso favor, simplesmente, por exemplo, continuando a fazer as coisas que a gente não devia fazer, continuando a pecar. Não é porque ele pagou esse preço que a gente não podia pagar que a gente vai continuar. Na verdade, a maneira de valorizar tudo isso é zelar para que essa comunhão ela seja mantida. E como que a gente mantém essa comunhão? Ficando longe do pecado e confessando o pecado e abandonando ele. A gente tem um advogado fiel e justo para restabelecer essa comunhão com o Senhor. Mas se a gente valoriza essa comunhão, a gente justamente busca fazer aquilo que agrada a Ele. E eu acho muito interessante como realmente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como o Senhor ele não vai com os 2 pés na porta, né? Eu falo isso para os irmãos, eu queria que Ele fizesse isso comigo, porque eu não tenho muito jeito assim de ir por vontade própria, então eu acho que eu precisava tomar uma chacoalhada de vez em quando para falar, né? É melhor você ficar preso aqui e deixar eu fazer as coisas na sua vida do que ficar aí querendo fazer as coisas da sua maneira. Mas Ele continua sendo tão cordial, né? Mas é o jeito, assim, o Senhor ele é amoroso e extremamente cortês, eu diria, né? Na maneira como Ele lida com a gente. Eu acho interessante observar que eles não só conversavam sobre o Senhor, mas como eles tinham entendimento. Eles estavam muito por dentro de tudo que tinha acontecido. Eles falaram, assim, em um texto curto aqui a gente vê, eles falaram, o Senhor Jesus, aquele que fez essas obras, né? Se moveu nesse poder diante de Deus e dos homens, né? E agora, qual que era a falta de esperança deles? Era que eles achavam que era o Redentor. Ali de Israel estava sob o domínio romano, né? Então, eles estavam à espera do Messias que é prometido. Aí que tá, que interessante, né? Eles conheciam as Escrituras que falavam que haveria um Messias. Então, eles esperavam aquele libertador que iam tirar a nação de Israel, assim, do domínio de um outro império, porque eles estavam sendo subjugados pelos romanos. Só que essa é a mente limitada do ser humano. Por isso que, eu creio que foi por isso que aquele texto veio bem a calhar de 1 Coríntios que a gente leu, principalmente o último texto, quando fala que se a nossa esperança é em Cristo é para essa vida, nós somos os mais infelizes, os mais dignos de compaixão entre os homens, porque aquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas vai muito além do que qualquer coisa nessa vida passageira. E eles estavam esperando o quê? Alguma redenção aqui nessa terra. Israel será liberto. E aquele que a gente achava que ia libertar a gente foi parar numa cruz. Como assim? E aí eles ainda ficam, eles se mostram, né, como fala, não vou dizer indignados, mas assim, eles não se conformam muito que o Senhor aparentemente não sabia, né, aquilo que tinha acontecido, que era o motivo de eles estarem entristecidos e terem perdido a esperança. E é curioso que eles ainda relatam, né? Algumas mulheres viram que o túmulo estava vazio e parece que ele apareceu para outro irmão e ainda assim continuavam tristes. Por quê? Provavelmente estavam olhando demais para essa vida. Estavam pensando muito sobre uma ótica terrena, quando o Senhor... Perdão? Eles não tinham discernido ainda, mas eles estavam do lado do Senhor Jesus. Ele que estava conversando diretamente com eles. A gente vai chegar lá. Que aí eu creio que é o momento mais lindo de toda essa história. Mas enfim, e aí o que o Senhor faz? Ele até repreende essa incredulidade. Né? Porque ele fala para eles, como é que vocês, né, demoram tanto para entender? Em algumas versões, e parece que isso até conversa mais com o original, ele fala que são tardios ou tardos de coração, para entender o que está escrito nas Escrituras. Ele fala, os profetas, os salmos, enfim, a lei, ali, né? Então, nos escritos de Moisés, dos profetas, enfim, no Antigo Testamento como um todo, lá fala quem era o Senhor Jesus. Fala, sim, de um rei que viria, do Messias esperado, mas a Bíblia também fala, em alguns trechos importantes, que
que ele seria um servo de dores, que ele iria sofrer. E de maneira clara, está lá em Daniel, está em Isaías 53, acho que a gente até pode dar uma passada por lá. Mas assim, existia já testemunho para eles entenderem que aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus já estava profetizado, estava na própria palavra. Mas aí eles não tinham entendido. Mas aí o que quando eu creio que ele fala de tardos de coração, é justamente assim, como vocês se apoiam, talvez pelo menos do jeito que me vem à mente, era como se o Senhor falasse assim, como vocês se apoiam muito no entendimento de vocês, ou no jeito racional que vocês compreendem as coisas. Essas coisas estão num nível mais alto de entendimento e num nível mais profundo. Mas aí o que o Senhor faz? Começa a explicar para eles as Escrituras. Eu achei muito interessante, que eu não anotei o nome da palavra, também não, acho que eu não ia conseguir falar em grego, mas o termo que ele usa aqui no versículo, acho que é no 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito de todas as Escrituras. Esse explicou-lhes tem um entendimento mais, como falam, mas até não é tão amplo assim, talvez. O termo que se utiliza aí, que aparece em outras traduções da Bíblia, da mesma palavra, fala inclusive de traduzir. Então, assim, não quer dizer que ele pegou os textos exatamente, pelo menos eu entendo dessa maneira, né, pelo termo que é usado aqui, e falou, isso aqui é uma alegoria, não que não tem um monte na palavra, tem coisas que não são diretas de se entender, que exigem uma interpretação, às vezes, que não é nada fácil, né, e o Espírito está aí para ajudar em tudo isso. Mas a ideia que passa aqui é que o Senhor recorreu aos textos literais, entendeu? Por isso que eu acho importante falar sobre isso, para que a gente entenda que o motivo pelo qual valoriza tanto o estudo da palavra, sabe? Para que a gente não tenha um entendimento indevido, porque tem coisas que não são muito simples, mas é importante a gente buscar a interpretação mais fiel possível das coisas. Então, de novo, ele não foi mudando aquilo que estava escrito, ele simplesmente usou aquilo que estava escrito para deixar claro que a palavra falava dele. Lembra, Moisés falou que viria um profeta maior do que ele. Isaías nem se fala, né? A gente até brinca que Isaías tem 66 capítulos, que é o mesmo número de livros da Bíblia, então é como se fosse a mini-bíblia ali no Antigo Testamento, né? Porque Isaías fala detalhes do Senhor Jesus que nem nos evangelhos a gente encontra. Mas é engraçado como ele começa o texto ali do capítulo 53. Eu não lembro se é no final do 52 ou no começo do 53, que ele fala o seguinte, quem creu em nossa mensagem? Em outras palavras, ele já está, né, trazendo essa dúvida, falou, não vão entender. Não é fácil de entender, porque é muito grande, entendeu? O sacrifício é muito grande e a vitória ela é ainda maior, eu diria, assim, que é essa vitória sobre a morte. São coisas que talvez para a mente humana seja difícil, mas ele já escreveu lá atrás o que ia acontecer e ele falou, quem creu em nossa pregação? Mas quem ouviu a palavra e teve entendimento, creu. Então eu queria até, no meio dessa história do Caminho de Emaús, que a gente vai voltar para ela, contar uma outra história que acontece um pouco depois, que está lá no livro de Atos, no capítulo 8, Atos 8. Foi um momento em que o evangelho começou a se espalhar bastante, que ele começou muito ali em Jerusalém, mas até porque começou uma perseguição, né? Os discípulos eles começaram a ir para outros lugares e o Senhor mesmo foi direcionando eles a continuarem essa obra, né? E aí, capítulo 6 e 7, né, falam ali de Atos, falam da instituição dos diáconos, que foram homens também poderosos na palavra, né? Eles serviam na casa do Senhor, mas também continuavam sendo ministros da palavra por onde eles andavam. A gente tem a história de Estevão, que foi o primeiro mártir que a gente vê registrado aqui no livro de Atos. E aí tem uma outra história que eu acho fascinante, que é de um outro diácono chamado Filipe, que encontra um etíope no meio do caminho. Isso está lá em Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 26.
já começa de um jeito interessante. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Já foi um pedido meio difícil, né? Porque imagina, ele estava a pé, o cara estava na carruagem, ele fala, vai lá. Fico imaginando a corrida que o diácono teve que dar para acompanhar uma carruagem. E aí, nessa corrida, aqui versículo 30, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. E deve ser legal ser missionário assim, imagina, a gente não precisa nem pegar uma condução, né, para ir para outro lugar. Mas é interessante, né? O Senhor Jesus falou que a gente fazia as mesmas obras, ou até maiores que as dele, né? Lembra que ele apareceu para os discípulos e depois já não estava mais. E assim aconteceu com esse diácono que estava lá, né? Ainda bem que ele não precisou continuar correndo o caminho todo, que o etíope chamou ele para cima da carruagem, e ele, lendo aquele trecho de Isaías, aí entende que aquele servo de dores, que é narrado naquele texto, está falando de uma obra de redenção muito maior do que ele podia imaginar. Qual foi a reação daquele etíope? Quando ele viu água, que Filipe já deve ter introduzido, obviamente, para ele, né, a obra do Senhor Jesus, e que ele também foi batizado, e que ele, antes de subir aos céus, falou, né, quem crer e for batizado será salvo. Explicou isso para ele, ele teve esse entendimento. Quando viu água, não quis perder a oportunidade. E o que ele precisava para ser batizado? Ele fez aquela declaração: creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Então, assim, se os irmãos creem que o Senhor é o Filho de Deus, eu sei que a maioria aqui já é batizada, mas se alguém ainda não for batizado, lembre-se que é isso que é suficiente. E como é importante. Tanto que o entendimento que aquele etíope teve foi compartilhado por Filipe, eles não perderam a oportunidade. Então, por que eu queria falar isso para os irmãos especificamente? Porque, de novo, o dia 23 é um dia de grande festa. Então, assim, se algum irmão aqui ainda não foi às águas, se alguém tem dúvida em relação a isso, ou conhece pessoas que têm dúvida em relação a isso, vamos matar essa dúvida até lá. Porque, realmente, é a oportunidade de fazer uma declaração pública da nossa fé no Senhor. De tomar a atitude de morrer com o Senhor para viver e ressuscitar para a vida eterna. Entendeu? Existe uma simbologia de sair da morte para a vida em tudo isso. É verdade, muitos de nós podem ter sido batizados quando bebês, quando crianças. Eu mesmo fui, quando bebê, provavelmente. Assim, eu acho até legal pensar que existe essa preocupação, né? Por exemplo, da família, dado que existe uma palavra na Bíblia, né, que fala, olha, é importante ser batizado, vamos garantir, quando mal nasceu já vamos garantir, né? Assim, de novo, é uma iniciativa que, assim, eu acho até que tem um amor ali, né?
mas eu acho que carece de algum entendimento assim, das coisas. Por quê? Porque a gente vê que isso é fruto de uma decisão pessoal, de um reconhecimento de quem é o Senhor Jesus. Entendeu? Então, assim, quando um bebê faz isso inconscientemente, assim, que declaração pública que ele está dando, que decisão ele está ali afirmando, né, na hora do batismo, de que ele entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, de novo, eu creio que realmente não seja suficiente a gente considerar apenas uma prática que foi feita quando a gente ainda não tinha consciência dessas coisas. Tanto que tem algum... e em contrapartida, até também não vemos problema. Se algum irmão passou pelo batismo nas águas, conforme a gente faz na igreja, e percebe depois que não tinha um entendimento exato daquilo, nenhum problema ir para as águas de novo, entendeu? Para fazer as coisas com entendimento. Temos irmãos que, aliás, assim, alguns até, que já fizeram dessa maneira, tá bom? Então, fica aqui, né, o incentivo para que não só aquele que não foi batizado, mas que também aqueles à nossa volta que a gente sabe que estão em dúvida, assim, vamos falar da palavra como ela é, e explicar o que realmente significa essa aliança com o Senhor, esse propósito de escolher morrer com Ele para viver com Ele para sempre. E, de novo, como Ele deseja isso das nossas vidas. Tá? Então, de novo, o batismo é algo muito importante e a gente crê realmente que vai ter uma celebração muito linda ali no dia 23 de maio. Não esqueçam essa data e continuemos mesmo nessa caminhada, para que assim, realmente sejam muitas vidas participando dessa festa. E até, no fim, eu nem li o texto que eu queria compartilhar sobre essa questão de como é a palavra de Deus sendo ministrada numa vida, e como isso é importante. Porque sabe que no mesmo capítulo que Paulo fala que aquele que confessa com a sua boca que Jesus é o seu Salvador e crê no coração que o Senhor Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Nesse mesmo capítulo, um pouco mais para frente, ele explica uma coisa, ele fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, ouvir a pregação da palavra do Senhor. Então, assim, eu realmente creio que, da mesma maneira como o Senhor Jesus falou da palavra para aqueles homens, e aquela incredulidade do que tinha acontecido deve ter começado a sair daqueles corações, aquele eunuco também ouviu a explicação da palavra. Então ele já estava, eu creio, assim, crescendo em fé, só de ter, mas ele, mesmo sem entender, eu creio que o próprio Deus foi preparando o caminho. Imagina, mandou um diácono que estava em outra cidade para lá, para conversar com ele, o cara correu do lado da carruagem, e aí depois que realizou a obra, ele também entendeu que já não precisava mais dele, porque ele podia ser realmente mais um instrumento nas mãos de Deus para continuar a espalhar essa mensagem. Só uma curiosidade, algum irmão aqui já ouviu falar de qual foi o primeiro país considerado cristão no mundo? É a Etiópia, exatamente, e hoje não é mais. Que curioso, né? O Senhor usou um eunuco, que é uma figura de infertilidade, para converter uma nação. Imagina, lá no passado. E, enfim, Deus pode fazer de cada um de nós um instrumento da mesma maneira. E aí a gente chega no ponto mais lindo, eu diria, dessa passagem, que é a partir do versículo 28, que diz o seguinte: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?
levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. E depois ele aparece também de novo para os discípulos aqui, tá? E continua essa história que simplesmente confirma e traz mais testemunhos daquela que é a verdade fundamental, eu creio, da nossa fé. O Senhor Jesus Cristo vive. Ele ressuscitou e Ele vive. Agora, é interessante ver o contexto em que Ele se revela, né, àqueles homens. Primeiro, que nem a gente comentou, da cordialidade do Senhor. Olha como Ele faz as coisas. Ele estava ali caminhando, com certeza, de novo, desfrutando daquele momento, com discípulos, né, conversando de coisas de Deus. Que coisa boa. Mas aí Ele fez como se fosse adiante. Né? E aí os discípulos insistiram: não, fica aqui com a gente, está muito bom isso aqui. E eu creio que o Senhor, Ele faz isso com as nossas vidas. De novo, eu acho que eu sou tão cabeça dura que eu queria que Ele chutasse a porta e invadisse a casa. Mas Ele bate na porta. A gente falou isso na semana passada. E esse texto volta ao coração agora. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Entendeu? Então, o que faz a gente desejar essa presença? Ouvir a voz do Senhor. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei ele com ele e ele comigo. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Tudo bem, ele não estava entrando na casa deles. Mas ele não foi lá: eu quero ir com vocês. Ele simplesmente deu motivo para eles perceberem como é valiosa a presença dele. E aí, qual que é a implicação disso? É que a gente vai desejar que continue com a gente. Por isso é tão bom conhecer mais o Senhor. Porque quanto mais Ele se revela, mais desejo a gente vai ter de que Ele esteja na nossa mesa. E quando Ele está na nossa mesa, Ele se revela. Porque o lugar da mesa é o lugar onde se compartilha comida. Talvez nos dias de hoje, né, a gente tem muito mais facilidade, né, do que eu creio que foi em outros tempos. Mas eu ouvi tem um estudioso da Bíblia, que é arqueólogo também, o Rodrigo Silva. Uma vez eu ouvi ele falando um comentário sobre a parábola do banquete. Aliás, quando a gente conversou uma vez no estudo que o Albert estava fazendo com a sua e uns amigos, né, a gente falou sobre a parábola do banquete que está lá em Lucas. Né? E ele falou um negócio que eu achei muito interessante, que ele falou que é uma ofensa grande para o povo oriental, e principalmente naquele período, era uma ofensa grande uma pessoa recusar um banquete. Então, no caso, era para mostrar o quão complicado era o Senhor ver que Ele estava convidando os seus para um banquete e muitos não estavam aceitando. Né? Mas ele dá motivo para isso. Ele fala: era muito desgastante, caro e difícil. Assim, então, ele comentava que, assim, tendo ido algumas vezes ali para a região do Oriente Médio, né, o povo da região, se te convida para comer junto, ele não está convidando simplesmente assim, para que as pessoas supram suas necessidades individuais, mas ele está convidando para ter um momento realmente de comunhão, porque o alimento tem um aspecto muito importante. Talvez nos dias de hoje já não seja mais assim, e para muita gente ainda é. Mas assim, como era algo que às vezes ter o momento, em todo o tempo que se tem necessidade, não era fácil, era como compartilhar a própria vida, porque a gente sabe da necessidade que a vida tem, né, do alimento como um todo. Então, assim, estar na mesma mesa fala de compartilhar a própria vida. Então, é o lugar da comunhão realmente mais profunda. E quando se tem a comunhão mais profunda, aí na hora que o Senhor Jesus parte aquele pão, que acontece e os olhos deles se abrem e eles reconhecem quem é o Senhor. Mas o partir do pão que abriu os olhos, eu creio que foi algo sobrenatural sim que aconteceu naquele momento, mas eu creio que isso fala muito mais do lugar onde eles estavam,
Foi na hora que eles estiveram na mesma mesa, para compartilhar as suas vidas, tendo um momento de maior proximidade, que eles sim enxergaram quem é o Senhor. O Senhor, Ele quer se revelar às nossas vidas, para que a gente entenda como é preciosa a presença dEle e também deseje dessa maneira, como esses homens desejaram. Perceberam que era muito bom ter Ele por perto. E aí, talvez, quando fosse o momento máximo de ter um proveito da presença do Senhor Jesus, Ele foi lá e sumiu. Igual aconteceu ali com Filipe, deve ter ido para outro lugar, né, aparecer para os discípulos. Mas é que aí a mensagem já estava dada. Né? Aí eles já tinham reconhecido quem era aquele que falava com eles. Eles já tinham o testemunho para compartilhar. E também porque o Senhor, Ele já tinha falado que tinha uma promessa: vocês não vão ficar sozinhos. Não é à toa que esses homens ficaram esperando. E a gente vai celebrar isso no dia 23 de maio também, que é a descida do Espírito Santo, que é o próprio Senhor Deus habitando com a gente o tempo todo. Então, essa mesa, esse lugar para ver quem o Senhor é, está disponível para a gente agora. Entendeu? Não a gente não precisa de uma situação tão particular como aconteceu com esses discípulos. Através do Espírito, a gente pode compartilhar a vida com Ele o tempo todo. A gente pode contemplar quem o Senhor é o tempo todo. Que graça maravilhosa é essa promessa cumprida ali em Pentecostes, de o Espírito Santo vir e habitar dentro das nossas vidas, de novo. É uma graça que é maior do que tudo aquilo que a gente pode realmente imaginar, mas é nesse lugar de intimidade com o Senhor que a gente enxerga, de novo, realmente, quem Ele é. E aí, já partindo aqui para concluir, até se os irmãos do louvor quiserem se preparar, uma vez eu vi um estudo que, de novo, eu acho que não, assim, eu creio que da mesma maneira como foi sobrenatural os discípulos não terem enxergado o Senhor e terem passado a enxergar o Senhor no partir do pão, assim, ainda assim, existem algumas teorias. É que tem uma que eu achei particularmente interessante, de novo, eu acho que não dá para afirmar isso com toda a certeza, mas eu acho que traz elementos para a gente explorar para a própria vida e que são importantes para que o Senhor Jesus seja visto. Que, aliás, talvez seja o propósito maior daquilo que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Que o Senhor Jesus, Ele se deu a conhecer, né? Ele se fez conhecido e reconhecido, no caso, naquele momento de comunhão. E eu creio que nós somos chamados, como aqueles que têm o Espírito Santo, a fazer com que o Senhor Jesus também seja reconhecido pelo mundo à nossa volta. E aí, realmente, nada melhor do que fazer as mesmas coisas que Ele fez. E por que eu comento isso? Porque eu vi um estudo que falava que, quando o Senhor Jesus Ele partiu o pão, aqui fala que Ele deu aos discípulos. Então, assim, existe uma indicação de que Ele teria servido primeiro os discípulos. E, normalmente, quando o chefe de uma família, né, e ele foi visivelmente colocado, eles entenderam a autoridade que tinha nele, embora não tenham reconhecido como o Senhor, né, do universo que é, eles pelo menos reconheceram Ele como um mestre, tanto que foi Ele que partiu o pão para aqueles discípulos. Mas parece que no costume da época era normal a pessoa colocar primeiro um pedaço para ele mesmo, para depois servir os outros. E aí ele já teria sido diferente nessa hora, porque ele partiu o pão e deu primeiro para os seus discípulos. Sinceramente, assim, aqui fala que ele deu para os discípulos, não vou afirmar que isso aconteceu com certeza, mas acho bem provável que tenha sido assim mesmo, mas a atitude do Senhor em todas as coisas foi assim. Em todo o tempo. Não é por acaso que Paulo fala lá para os Filipenses, né? Ele fala que a gente tem o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Porque Ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ou seja, Ele era o digno de toda a glória, mas Ele não tomou isso como motivo de orgulho para Ele mesmo. Mas Ele se submeteu a ser um homem e foi até a morte, e morte de cruz, em favor de nós. Porque em todo o tempo Ele colocou o outro na frente de si mesmo, como Ele fez quando lavou os pés dos discípulos.
como é a atitude dele em todas as coisas. Então eu creio que se a gente quer fazer o nome do Senhor reconhecido, ou a imagem do Senhor, a presença do Senhor reconhecida por onde a gente andar, que a gente tenha esse mesmo sentimento de olhar para o nosso próximo como superior a nós mesmos, de colocar ele à nossa frente, de entender que o nosso interesse particular não é maior daquele que está, do que o daquele que está à nossa volta. Isso é fazer a presença do Senhor Jesus ser percebida por onde a gente andar. Mas eu também não posso deixar de reforçar isso. Essa revelação, ela foi sobrenatural, sim, eu creio. Porque imagina, esses homens estiveram com o Senhor, então não era uma questão de aparência simplesmente. Foi da vontade de Deus se revelar naquele momento. E a palavra de Deus, a gente falou, o Senhor ensinou, sim, creio que foi o mais literal possível, mas o que realmente fez diferença naquelas vidas foi que não era só palavra. Por trás daquela palavra era o próprio Deus agindo. E a gente pode fazer isso porque, de novo, o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. E por isso que a gente depende totalmente do Espírito Santo para fazer qualquer obra que seja para o Senhor, para fazer o Senhor ser conhecido por onde a gente andar. Qual foi a resposta dos discípulos, que é tão linda? Eles falam, quando perceberam que o Senhor, ele não está mais. Mas eles falaram, puxa, eles se deram conta de que, olha, como a gente não nota as coisas, né? O nosso coração ardia quando ele falava. Então não era só uma explicação da Escritura, era a vida fluindo dentro daquelas vidas, porque era a própria vida que estava falando com eles. E, de novo, essa vida escolheu habitar dentro de cada um de nós. Então, se a gente é movido pelo Espírito, a gente tem condição de fazer corações arderem mais e mais e verem quem é o Senhor Jesus Cristo e desejar nessa companhia mais do que todas as coisas. E o que acontece quando a gente recebe uma notícia maravilhosa, como eles tinham acabado de vivenciar, a gente não consegue segurar. Concorda? A gente vai querer falar com quem estiver à nossa volta que tem uma notícia tão boa. E a notícia é que o Senhor Jesus Cristo, Ele vive. E Ele gosta de estar perto da gente. Que essa notícia realmente ela fique profundamente dentro do nosso coração. E que o Espírito use a cada um de nós para falar palavras de vida e fazer corações ardentes. E uma vez eu vi um estudo que eu achei muito interessante, que corações ardentes com a palavra produzem pés ardentes, que não conseguem ficar no mesmo lugar, mas querem espalhar essa verdade, a vida, por onde quer que eles forem. E lembremos-nos que temos uma festa muito grande no dia 23. Então, quem não for batizado, não venha titubear. E quem souber de alguém que está na dúvida, vamos deixar bem claro como é importante ter essa decisão de uma maneira consciente, para que o nome do Senhor seja ainda mais glorificado através das nossas vidas. E que esse amor realmente venha a inundar os corações de todos os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos ficar em pé, gente. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar?
nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Paulinho. Pode sentar. Temos um tempo ainda. Pessoal, 11 quilômetros, como o pastor Paulinho falou, é bastante distância, viu? Na minha versão está falando 60 estádios. Se você comparar 60 estádios, hoje um estádio é 105 metros, está dando 6.300, acho que é menos. Em outras versões tem 14 quilômetros. Então, dá para conversar bastante, pessoal, né? Quando eu era adolescente, 10, 11 anos, eu fiz uma caminhada junto com meus amigos de 14 quilômetros de bicicleta. Foi longe demais. Não era convertida, mas dá para conversar muito. Parávamos em chácaras e entrávamos em rios, voltávamos, ainda tinha caminho. Então, eu creio que Jesus falou muito com eles nesse tempo, né? E sabe o que mais chama atenção nessa história, irmãos? Nesse Evangelho de Lucas 24. Não é o que Jesus apareceu, é que eles estavam andando com Jesus, né? E não perceberam. Não é que Jesus apareceu. Jesus estava andando com eles, mas eles não perceberam. Conversaram, caminharam, desabafaram. E nem assim eles não reconheceram Ele. E nem assim, irmãos. Imagina isso. Isso, irmãos, não é só lá atrás, como nós falamos. Ainda acontece hoje. Ainda acontece hoje. Tem gente que está caminhando com Jesus, ouvindo, aprendendo, vivendo coisas com Deus, mas ainda não percebeu tudo aquilo que Ele já é na sua vida. Não percebeu ainda. Está caminhando com Jesus, com Deus. Todo esse ensinamento que Ele tem dado, mas ainda não percebeu que Ele já está na sua vida, meu irmão. E olha que forte, hein, nessa ministração do pastor Paulinho. Eles reconheceram Jesus só quando Ele estava na mesa. Quando Ele pegou o pão, só percebeu nesse momento. Abençoou, partiu o pão,
E naquele momento, os olhos dele se abriram, irmãos. Os olhos dele naquele momento se abriram. Sabe o que isso nos ensina? Naquele momento que os olhos deles abriram. Sabe o que isso nos ensina, a mim e a você? Que existe um lugar onde os olhos se abrem. Existe um lugar onde os nossos olhos se abrem. Os nossos olhos se abrem, irmãos, na intimidade. É na intimidade que os nossos olhos se abrem. É na mesa que os nossos olhos se abrem. É no relacionamento que os nossos olhos se abrem. E quando você para de só ouvir e começa a viver com Ele de verdade, irmãos, não foi no caminho, não foi só na conversa, foi aonde? Foi na mesa, não é verdade? Foi na mesa que os olhos deles se abriram. E tem algo assim mais profundo nessa ministração. Depois que eles reconheceram Jesus, o que aconteceu? Como o pastor Paulinho falou, ele desapareceu, né? Quando eles reconheceram que era Jesus, ele desapareceu. Vocês já perceberam isso? Por quê? Por que ele desapareceu naquele momento? Vocês já fizeram essa pergunta? Por que ele desapareceu? Porque, irmãos, não era mais sobre ver com os olhos. Não precisava ver mais com os olhos Jesus. Era sobre reconhecer com o coração. Nós não precisamos ver a Jesus, precisamos ver a Ele com o coração, meu irmão. Com o coração. Por isso que Ele desapareceu. E eles disseram algo assim poderoso. Por acaso não ardia o nosso coração? Não é verdade? O pastor Paulinho enfatizou muito isso. Por que ardia no nosso coração? Ou seja, Jesus, irmãos, já estava ali. Antes deles perceberem, Jesus já estava ali com eles, andando aquela caminhada. Por quê? Porque o coração deles já ardiam. E talvez hoje, meu irmão, talvez seja exatamente isso hoje, nesta manhã. Você ouviu essa palavra, você está ouvindo essa palavra, e algo dentro de você está diferente. Eu imagino isso. Algo dentro de você está diferente. Seu coração está sendo tocado nesta manhã. E isso, irmãos, não é por acaso que o seu coração está sendo tocado hoje. Não é por acaso. Eu creio que seu coração também está ardendo hoje. É porque Jesus está se revelando a você hoje. Jesus está se revelando a você. E hoje Ele te chama para onde? Para a mesa. Ele está te chamando você, meu irmão, para a mesa. Para mais perto dEle. Para um relacionamento real com Ele. Ele está te chamando hoje, você à mesa. Irmãos, não é sobre religião. É sobre andar com Ele e reconhecer a presença dEle, irmãos, na sua vida. Amém? Reconheça Ele. Reconheça a presença dEle na sua vida. Agora eu quero te convidar você, meu irmão, a ter um momento íntimo com Jesus. Um momento de oração. Feche seus olhos agora. Busca essa presença do Senhor no teu coração, essa intimidade de Jesus na tua vida, meus irmãos. Fala com Deus do seu jeito, ore do seu jeito. Diga assim no teu coração: eu sei que o Senhor esteve sempre por perto da minha vida.
Mas hoje eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Eu quero ter mais intimidade contigo, meu Senhor. Eu quero te conhecer melhor na minha vida. Abra os meus olhos nesta manhã. Abra os meus olhos que estão fechados. Eu quero reconhecer mais da tua presença na minha vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, venha estar comigo nesta manhã, venha estar comigo. Eu quero ter essa intimidade. Eu não quero perceber somente na mesa, eu quero perceber na minha vida. Que o Senhor toque na minha vida em todos os lugares que eu estiver. Pai, em nome de Jesus, me direcione, me dê mais entendimento da Tua palavra, Pai. Que essa palavra ministrada hoje não seja somente de ouvido, mas que seja abundante no meu coração nesta manhã, Pai. Por isso, Pai, venha nesta manhã, Pai. Eu te falo nesta manhã, se você ainda não aceitou Jesus, que venha assim, Pai, neste momento, a tocar no teu coração. Receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Peça a Ele nesta manhã. E se você necessita de uma oração de entrega, nós vamos estar aqui orando por tua vida. Venha em nome de Jesus. Não é um momento de ficar aflito, porque o teu coração está ardendo neste momento, nesta manhã. Deus está falando contigo. Venha comigo. Venha estar comigo nesta manhã, Pai. Oh Senhor, Pai, em nome de Jesus. Tiago, venha cá. Ele falar um apelo para vocês agora, neste momento, Pai. Amém. Nós cremos que, diante do que foi ministrado, a parte do Senhor foi feita. Ele já se entregou. Ele já pagou o preço. Ele já cumpriu. Ele já obedeceu. A parte que nos é convidada a fazer é reconhecer aquilo que foi pago, aquilo que foi feito, aquilo que foi entregue pelo Senhor Jesus. A nossa parte hoje, e o convite de Jesus para esta manhã, é que a gente reconheça aquilo que Ele fez. E aqui é exatamente um convite. Lá em Apocalipse 3:20 diz que o Senhor bate a porta, e Ele espera que a gente abra. Ele não pulou a janela, Ele não arrombou a porta, Ele não deu uma madeirada para entrar. Ele fez um convite. Da mesma maneira, Ele nos convida nessa manhã a entregar a nossa vida a Ele. Talvez a sua caminhada até aqui, assim como aqueles discípulos, tenha sido cega, apesar de ter ouvido falar de Jesus. Talvez sua caminhada foi desafiadora. Talvez não tenha sido os 11 quilômetros, ou talvez 6, ou talvez 10. Talvez foram anos caminhando, ouvindo falar de Jesus, mas sem experimentar de Jesus. Convite nessa manhã é para que a gente entregue as nossas vidas a Ele, para que os nossos olhos se abram de fato. Você precisa fazer isso de maneira consciente, entendendo que é um convite dEle, para que os seus olhos se abram, para que você experimente então do pão que é partido, para que você experimente de vida eterna, para que você experimente de salvação. Então queria te convidar a ficar de pé, e caso você ainda não tenha entregue a sua vida ao Senhor Jesus, e sente no coração um desejo, falando assim: Tiaguinho, eu talvez estivesse como aqueles discípulos que caminha, ouve falar, mas não experimenta. Eu quero nesta manhã entregar minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero que meus olhos de fato se abram para aquilo que precisa ser revelado.
Então, se você é uma dessas pessoas que sente, né, o Espírito Santo está falando no seu coração, eu não sei o que ele está dizendo, mas você sente algo ardendo dentro de você, você sente um convite do próprio Deus ardendo dentro de você. Se você é esta pessoa, dê um passo de fé e venha até aqui à frente, que nós queremos orar contigo, nós queremos te abençoar, nós queremos profetizar sobre a sua vida. Se você é essa pessoa, não tenha vergonha, porque é o convite do próprio Jesus para você. A palavra foi ministrada, a unção foi liberada, existem pessoas desejando abençoar a sua vida. Se você é essa pessoa, dê esse passo de fé. Esse é o primeiro convite que eu quero fazer. Ainda tem um segundo convite a ser feito. Você que já aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas ainda não foi batizado, ou se foi batizado, foi como o pastor Paulinho falou: fui batizado quando eu era criança, mas agora sim eu tenho entendimento a respeito do batismo, e eu quero me batizar no próximo batismo que tiver, porque agora eu entendi, agora eu raciocinei, agora eu quero tomar uma decisão de ter minha vida transformada. Se você é essa pessoa também, nós também queremos orar por você. Nós teremos o batismo dia 23 de maio, e nós queremos abençoar a sua vida, para que o Senhor te guarde, e nós celebraremos juntos o dia do batismo como corpo de Cristo. Então, se você é esta pessoa também, desse passo de fé. Nós queremos te conhecer, queremos te abençoar e queremos nos aliançar contigo como corpo de Cristo. Então, enquanto o louvor estiver ministrando essa canção, o convite está feito. Você que vier à frente aqui, venha com entendimento a respeito da entrega, a respeito do batismo, porque o Senhor vai abrir os olhos do nosso coração a partir desse momento, em nome de Jesus. Por que eu chamei o Tiaguinho? Porque um dia eu senti que Jesus ardeu no coração dele. Ele participava dos cultos, mas sempre tímido. Mas um dia ele levantou as mãos ao Senhor Jesus. E hoje Deus está ardendo, Jesus está ardendo no coração. E eu quero que também arda no coração de todos aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor.
abraçar, eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Abra os
Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado por essa palavra. Olha que coisa interessante. Aqueles dois caminhantes com Jesus, indo para Emaús, no final retornaram a Jerusalém. Ele sabia que a presença de Jesus naquele momento estaria lá, como de fato estava. Nós que muitas vezes caminhamos para Jesus, precisamos realmente retornar para Jesus. E saber que Ele é o único Senhor e Salvador. É Ele quem nos impulsiona, é Ele quem nos leva, é Ele quem nos conduz. Por isso toda a honra e toda a glória sejam dadas a eles. Que a gente possa retornar hoje aos nossos lares, na certeza que Jesus também está lá. Em nome de Jesus.